Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Daiane Fernandes, sou discípula da comunidade Coração de Maria, estou no meu primeiro ano de discipulado e hoje nós estaremos dando início à nossa terceira formação do manual, nosso curso de Manual de Formadores Comunitários e Pessoais. E hoje nosso tema da nossa formação será a ação do Espírito Santo na formação pessoal. Te convido a colocar a mão sobre o seu coração. Nesse momento nós possamos clamar ao Espírito Santo, Ele que tudo transforma, Ele que nos dá a graça de sermos livres para fazer aquilo que é vontade de Deus. Então eu te convido nesse momento a consagrar todo esse nosso momento formativo, que hoje o Espírito Santo nos conceda a graça de estarmos livres das nossas certezas, dos nossos achismos, da nossa dureza de coração, e que hoje nós possamos permitir que Ele venha adentrar no âmago de nosso coração, no mais profundo de nosso ser, e venha hoje nos formar, nos conduzir, nos ensinar a sermos formadores, nos ensinar a guiar os nossos formandos ao caminho do Senhor. Que hoje nós nos coloquemos diante do Senhor como aqueles que desejam ser instrumentos, ser canais da graça de Deus na vida de nossos formandos. Convido a gente a pegar as nossas regras de vida e rezarmos a nossa oração de consagração à Nossa Senhora, ela que é cheia do Espírito Santo, que ela possa vir nos ensinar a fazer tudo que o Pai nos confiou, nos confia, que nós consagremos esse nosso momento formativo pela intercessão de Nossa Senhora, que hoje ela venha nos dar a graça de sermos livres, de dizermos o nosso fiat a Jesus, de nós permitirmos que o Espírito Santo venha agir em nós. Rezemos. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço eu que possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quanto não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendadas. Amém. Nesta tarde, neste dia, nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na formação pessoal. Primeiro de tudo, nós devemos refletir o que é formar. Qual é o sentido dessa palavra? Quando a gente fala em formação pessoal, nós trabalhamos necessariamente a ação do Espírito Santo. Por que quando nós falamos em formação, eu vou formar alguém? Nós devemos ter a plena consciência, enquanto formadores, que nós somos instrumentos, nós somos canais da graça de Deus, da ação do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que nos dá a graça de conduzir o nosso formando. O Espírito Santo, ele é o inspirador, ele é o estimulador, ele é o formador pessoal pleno no sentido da palavra. Mas o que é isso, Daiane? Quando a gente fala do Espírito Santo, eu estou falando daquele em que é o formador, é o inspirador, é ele que está na condução. Mas para isso nós precisamos, enquanto formador, permitir que o Espírito Santo venha agir em nós por meio da nossa vida de oração. Então, a liderança da formação do pessoal, e aqui eu também incluo comunitária, é o Espírito Santo. Então, se o formador não leva em conta o auxílio do Espírito Santo, a formação se converterá em um mero acompanhamento, ou seja, uma troca de ideias, ou poderá até enveredar por um descaminho, tanto o formando quanto o próprio formador. Ou seja, a formação sem a pessoa do Espírito Santo é uma formação estéril. Ou seja,
ela não tem o itinerário espiritual daquele que é traçado por Deus e concretizado por Ele, porque somente o Espírito Santo nos dá graça, enquanto formadores, de atingir o mais profundo da pessoa do nosso formando, realizando o que nenhum formador é capaz de fazer. Nenhum de nós, enquanto formadores, somos capazes de atingir o mais profundo do nosso formando. Quem nos dá esta graça, quem nos concede esta graça é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele inspira sempre quando e como quer. Então, qual é a nossa atitude enquanto formador diante disso? Como eu, formador, posso me colocar na minha formação pessoal, na minha formação comunitária para formar o meu formando? Nós, enquanto formadores pessoais, comunitários, devemos primeiramente se permitir sermos cheios do Espírito Santo. Mas como eu busco isso? Eu busco isso através de uma vida de oração, de uma vivência plena do nosso carisma. Quando na segunda formação nós vimos alguns pontos importantes de como vivermos a plenitude da formação pessoal dentro do carisma. E nós vimos alguns pontos que nós vamos lembrar nesta formação, onde nos possibilite que a gente relembre e coloque isso em prática. Quando a tia Francisquinha falava que a formação pessoal e comunitária dentro do carisma Coração de Maria, o que ela visa? O que é ser formar? Eu tenho que visar a fidelidade ao carisma. Qual é o termômetro de eficácia que eu observo dentro da formação, na vida do meu formando, se está surtindo efeito? É a vivência plena do carisma. Porque a partir do momento em que eu formo o meu formando, para ele zelar pela vivência do carisma, para ele gerar no coração dele o sentimento de pertença, ele vai se afastando, a gente vai conseguindo ver, observar o quanto ele vai se afastando daquilo que não leva ele para a santidade, porque quando nossas próprias regras de vida nos convidam a viver, o nosso primeiro chamado é a vida, então a vida em plenitude. Então, nós somos chamados a ter uma vida em plenitude, uma vida de santidade. Então, quando nós não conseguimos proporcionar isso na vida do nosso formando, essa plenitude da vida, essa plenitude do caminho da santidade, da vivência do carisma, eu não estou me permitindo que o Espírito Santo venha agir em mim. Quando a gente coloca qual é a atitude do formador, então a atitude do formador, ela deve ser de abertura e docilidade a quem? Ao Espírito Santo, que reflete sua voz na consciência em forma de orientação como agulhas sensíveis por meio de emoções espirituais. Então, o Espírito Santo vai suscitando em nosso coração aquilo que nós devemos, por onde nós devemos conduzir os nossos formandos, ainda por não estar preso a nada, o Espírito Santo possa guiar por uma infinidade de modos, os acontecimentos, a vida, os serviços, a essência daquele que Deus nos confiou. Assim, nós podemos deixar muito claro que nós, enquanto formadores, não podemos controlar o Espírito Santo por nossas próprias necessidades e preferências, porque o Espírito Santo ele vai agir de acordo com a condução de Deus, de acordo com o projeto do Pai. Então, Deus conduz o formador a caminhar por direções desconhecidas para nós mesmos. Muitas vezes Deus nos conduz por caminhos que a gente nunca viu. E exige de nós, enquanto formador, uma abertura ao inusitado, a
a extraordinariedade de Deus. Eu costumo dizer que nós, enquanto cristãos, nós estamos muito acostumados com um Deus das coisas ordinárias e nós esquecemos das coisas extraordinárias, que nós temos um Deus do impossível, que para Deus tudo é possível, que as pedagogias de Deus são diferentes das nossas pedagogias, que muitas vezes Deus coloca em nosso coração coisas que jamais a gente pensaria, mas em Deus, por Deus e com Deus, nós, quando estamos em oração, nós conseguimos discernir. Isso é a graça que o Espírito Santo nos dá, de discernir. E é muito importante que o discernimento, quando a gente está em oração, Deus nos coloca coisas em nosso coração. E sempre, com o discernimento, Deus nos dá a graça de como trabalhar aqui dentro da nossa vocação, da vocação estabelecida por Deus para a nossa vivência. Porque ninguém conhece, vale lembrar que ninguém conhece mais profundamente a vocação e a pessoa do formando do que o próprio Deus. Então, nós, enquanto formador, nós precisamos permitir que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Então, o formador, nós, enquanto formadores, devemos se aprofundar cada dia mais na nossa vocação, na vivência do nosso carisma. Quem somos nós? O que é a comunidade Coração de Maria? Nós, enquanto vocação, somos chamados a viver. Nas nossas regras de vida, nós temos lá dizendo: somos uma comunidade mariana, gerada no coração de Nossa Mãe Maria, sobre a ação do Espírito Santo, que nos convida a nascer de novo e a nos tornar homens e mulheres que buscam pela oração e virtudes marianas a plenitude da maturidade em Cristo. Lá é de forma muito clara qual é o nosso chamado, o que nós somos chamados. Nós somos uma comunidade mariana. Será que nós, enquanto formadores, estamos gerando em nossos formandos o desejo de viver essa busca pela oração, essa virtude, essa vivência das virtudes marianas, essa plenitude da maturidade em Cristo? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou formando o meu formando todos os meses, porque esse é o nosso dever enquanto formador, e ao encontro dos nossos formandos para formá-los todos os meses. Será que eu estou levando ele a se aproximar essa vivência plena da vocação na qual ele escolheu, a qual eu escolhi? Então, levemos esses questionamentos para a nossa oração. Coloque aí, anote aí no seu caderninho. Será que eu, enquanto formador pessoal ou comunitário, estou conduzindo o meu formando a se aprofundar na vocação Coração de Maria? Então, vamos refletir sobre isso, vamos rezar e se perguntar: será que nós temos feito isso? Espero que sim. Qual é a nossa vocação? O que nós somos chamados a ser? Nós sempre dizemos que nós somos chamados a ser o coração de Maria no mundo. Como é que nós temos feito isso? Como é que nós temos plantado no coração dos nossos formandos esse desejo? O carisma da comunidade Coração de Maria é acolher a todos com o coração de Nossa Mãe Maria e oferecer Jesus Eucarístico como sentido da vida, adorando, reparando por todas as ofensas cometidas contra o seu Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria. Como nós, formadores, temos buscado pingar conta-gotas em cada formação, em cada detalhe da vida do meu formando? Será que eu tenho perguntado, tenho levado para a minha oração e perguntado a Jesus como é que eu faço isso? Como é que eu deixo uma sementezinha cada dia mais na vida do meu formando, em cada formação? Será que eu tenho clamado ao Espírito Santo para que ele venha me auxiliar? Então, nós devemos nos questionar muito, porque muitas vezes nós não permitimos, nós estamos tão numa correria, numa monotonia, até mesmo nós deixamos algo automático, as nossas formações, e nós esquecemos que o protagonista da formação pessoal e da formação comunitária é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que capacita-nos, enquanto formador, para ajudar os nossos formandos a viver a vontade de Deus.
Por isso é preciso que nós, enquanto formadores, se disponhamos a ouvi-lo a respeito do formando. Nós temos rezado pelos nossos formandos, nós temos ouvido de Deus o que Deus quer para a vida dele. Isso deve ser feito diário, é algo, uma prática diária. Tem que ser feito antes, durante e depois dos encontros formativos com o seu formando. Não é só no dia que você vai formá-lo. Embora nós tenhamos a consciência de que na formação pessoal e comunitária nós precisamos criar esta consciência. Não estão envolvidas apenas 2 pessoas, mas 3. O Espírito Santo, o formador e o formando. Como nos adverte Tomás Miranda, o formador pessoal está ali perto de seu formando para ajudá-lo a perceber a ação de Deus em si mesmo. Os 2 estão juntos, submetidos ao Espírito do Senhor, que fala mais ao formando do que ao formador. Então, nesse sentido, nós colocamos para nós formadores a necessidade de escutar o formando e discernir de acordo com as moções, com as conduções do Espírito Santo, aquilo que vem dele nas suas palavras, jamais desprezando e distorcendo, mas procurando interpretar sempre à luz do Espírito Santo os apelos de Deus em seu coração. Então, o que nós precisamos considerar que é muito importante? Quando nós ouvimos os nossos formandos e a gente já tem rezado, Deus coloca em nosso coração. Eu sempre digo que Deus se antecipa muito. Quando a gente reza por alguém, Deus coloca em nosso coração e vai nos conduzindo, vai nos formando. Eu sempre digo que nós, enquanto formadores, nós somos formados primeiros. Antes de formar aquela pessoa que o Senhor nos confiou, na formação, Deus nos forma, Deus nos conduz, porque Ele é o condutor. Então, nós chamamos a atenção que se faz necessário é necessário lembrar aqui que é o Espírito Santo que conduz a formação, mas não nos esqueçamos que ele age na razão humana. Ele ilumina a pessoa do formador, ele concede a força à razão humana. Assim, a formação pessoal, a formação comunitária é aquela que tem como formador o Espírito Santo, mas que se apoia aonde? Na retidão do nosso coração, que esse mesmo Espírito constrói, ou seja, a nossa conduta humana é equilibrada, é regida pela lei interior que surge do autor da retidão de coração, ou seja, a nossa retidão de coração, aquilo que o Senhor coloca em nosso coração para o nosso formando, aquilo que Deus faz, todas as moções. Então, essa retidão de coração, ele significa o quê? Que o nosso eu profundo se tornou bom. O coração se tornou bom e na medida que se tornou bom, ele é dócil ao Espírito Santo. Então, nós precisamos ressaltar a todos os dias qual é a nossa maior necessidade enquanto formadores. Estarmos atentos à condução do Espírito Santo e todos os dias pedirmos incessantemente a graça de sermos dóceis. Permitimos, assim como Maria permitiu um dia, ser conduzida pelo Espírito Santo, ela teve a docilidade, então que nós possamos pedir. Então, nesse momento, eu quero pedir a você que coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos ouvir este refrãozinho desta canção, onde nós possamos pedir ao Espírito Santo que hoje Ele nos dê a graça do nosso esvaziamento, que hoje nós desejamos estar vazios de nós mesmos para que a ação dele venha nos conduzir, venha nos permitir viver essa docilidade, essa condução. E nós vamos repetindo: venha, ó Espírito Santo, neste dia eu quero estar vazio de mim mesmo. Hoje eu quero me permitir ser formado por Ti. Hoje eu quero receber-te em meu coração, ó doce Espírito. Vem hoje, dai-me a graça de Te encontrar. Deus me lembrava que nós somos templo do Espírito Santo e muitas vezes nós esquecemos desta verdade. Então, nós vamos ouvir este refrão onde diz: vem, vem, ó Espírito, pois eu te quero dentro de mim. E nós vamos repetindo
com o desejo de verdadeiramente hoje o Espírito Santo vir dentro de cada um de nós e reinar sobre nós, reinar sobre as nossas vontades, sobre os nossos achismos, sobre as nossas concepções, que Ele venha residir hoje em nosso coração e nos dá a graça desta docilidade. Cantemos. Vem, vem, ó Espírito, pois eu te quero dentro de mim. Vem, vem, ó Espírito, pois eu te quero dentro de mim. Com o nosso coração cheio desse desejo de sermos dóceis, vale ressaltar para a gente, formador, nós não conseguimos permitir que nós formando tenha um coração reto e dócil, a não ser que nós conduzimos levar ele para Cristo. Então nossa formação ela deve ter sempre um propósito. Qual é esse propósito? A vivência da santidade, a vivência plena do carisma, coração de Maria. Então, assim, nós vamos vendo os frutos que são vividos na nossa vida comunitária, como o nosso formando tem se comportado, o nosso formando tem sido dócil às autoridades constituídas, aos serviços que nosso Senhor concebe a Ele. Então, isso são termômetros que nos indicam como vai indo as nossas formações. Por isso, é necessário que cada um de nós nos coloquemos nas mãos de Deus. Nesse sentido é que nós, formadores, jamais podemos estar focados em si, ou seja, no reconhecimento de nossas qualidades, em vista em chegar ao topo, em receber glórias de todos, em confiar mais em si mesmo do que em Deus. O formando de fulano de tal é santo, o formando de fulano de tal, Ave Maria, exemplo de santidade. Não, isso é Aí muitas vezes nós podemos cair em vanglórias. Não, isso é graça de Deus. Isso é a graça de Deus agindo na pessoa de cada formando. Então nós precisamos sempre reconhecer isso. Nós, enquanto formadores, devemos sempre cantar um hino de glórias ao Senhor, dar graças a Deus e sermos realizados, felizes em sermos
pessoas escolhidas por Deus para esta missão tão nobre de conduzir pessoas para Ele. Então, a cada dia que nós louvamos, que nós entregamos o nosso formando à pessoa de Jesus, nós percebemos a graça acontecer. Então, o formador, nós precisamos nos converter ao primado da graça. Qual é esse primado da graça? A ação do Espírito Santo. Contando com a graça divina, nós seremos capazes de realizar maravilhas na vida de nossos formandos, porque nós conduziremos ele a seguir o caminho de Jesus. No livro da Germana Perdigão, o Manual do Formador Pessoal, tem um trecho que ela fala assim que eu acho fantástico. Ela coloca: aquele que insiste em formar para Deus, mas sem Deus, forma em vão. Será uma formação estéril, ineficaz, ou pior, haverá uma obstrução do que Deus quer fazer. Então, nós precisamos, como a gente iniciou a formação, lembrando, formação sem o Espírito Santo é uma formação estéril. Aquele que insiste em formar através dos seus pensamentos, de como eu acho que deveria ser assim. Não é como eu acho, é como o Espírito Santo acha. Então, como tenho sido formador, como formador pessoal ou formador comunitário? Anote aí também para você levar para sua oração. Como tenho sido como formador pessoal ou comunitário? Tenho me permitido ser guiado pelo Espírito Santo? Leve a sua oração. Pergunte a Jesus como você tem sido como formador pessoal ou comunitário. E sempre, lembre sempre, clame o Espírito Santo. Eu lembro muito da tia Francisquinha, nossa fundadora, quando ela coloca que tem dia que passa o dia todo dizendo: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Deus é um Deus simples. A gente não precisa rezar com palavras grandiosas, mas sim com a abertura do nosso coração. Deus age a partir da abertura do nosso coração. Nós não precisamos ser aquele formador que já teve ou que tem experiências extraordinárias com Jesus, com o Espírito Santo, mas nós devemos ser aqueles formadores que buscam todos os dias clamar ao Espírito Santo, que ele venha agir em nós, enquanto formadores, para que nós sejamos canais da graça dele. Lembremos que nossas raízes, enquanto comunidade que nasceu da raiz da renovação carismática, nós somos chamados a viver os carismas, os dons efusos e infusos do Espírito Santo. Será que eu tenho clamado, que eu tenho feito uso desses dons? Isso também me auxilia a formar o meu formando, quando eu vivo a plenitude dos dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz ao nosso coração a vitalidade, a unção, a clareza. É através do Espírito Santo que nós temos o discernimento de saber aquilo que é vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a seguir. Porque o coração do formando é algo complexo, não é algo fácil, não. Por exemplo, eu, enquanto formadora, peço muito ao Espírito Santo que me dê a graça de conduzir a minha formanda para Ele. Porque o coração do meu formando é complexo, a vida dele é obra-prima do Espírito Santo. Assim como ele também tem muitas dificuldades. E eu não consigo vencer só, não consigo formar minha formanda do jeito que eu quero. Então, eu tenho que botar isso na minha vida todos os dias. Senhor, o que é que tu quer para a vida da minha formanda? E Deus vai conduzindo, isso aí eu não tenho dúvida. A vida do nosso formando, ela não pode ser conduzida sozinha. Ela deve ser conduzida por quem? Pelo Espírito Santo. E nós somos também chamados a fazer parte dessa relação, porque Deus nos confiou almas. Muitas vezes o formador se depara com situações de vida do seu formando que está além de suas possibilidades e entendimento. Tem coisas que a gente pensa assim: meu Deus, e agora? Mas situações que até mesmo ultrapassam, situações diante das quais a gente se sente pequeno e impotente. Então surge sempre a necessidade
que a gente eu vou enfatizar sempre nessa formação, que é de se colocar em oração, debaixo da graça de Deus, da força do alto, para receber sempre a capacidade de fazer coisas sobrenaturais que nossa natureza jamais poderia fazer. Então, o Espírito Santo, ele vem nos capacitar enquanto formadores, a dizer, a fazer coisas que sem ele seríamos impossíveis a fazer. Você já fez, enquanto formador, coisa impossível para o seu formando? Deus já lhe revelou assim, coisa impossível que você disse, não, Jesus, isso eu não vou dizer não. Mas que Deus lhe inquietou tanto que você fez e foi ao encontro de forma profunda na vida do seu formando? Isso é o Espírito Santo. Isso é se permitir, meu irmão. Isso é se permitir, minha irmã. Ser conduzida por Ele. Então, o Espírito Santo, ele nos dá a graça de nós apontarmos ao formando que a única direção possível e necessária da vida dele e nossa é Deus. É muito interessante quando São João, ele descreve em um dos versículos uma frase de Jesus muito bonita, que nós somos chamados a sempre refletirmos nela. Se permanecerdes em mim e em minhas palavras, permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que produzais frutos em abundância e sereis meus discípulos. Essas palavras de Jesus nos asseguram que a graça divina opera de forma vital e necessária para se abraçar à vontade de Deus. A abundância dos frutos de conversão, de santidade, é a configuração a Cristo, ou seja, o discipulado do amor. Na formação, essa vitalidade opera nas duas dimensões. Quais são essas dimensões? Nas duas direções certas, na vida do formador e na vida do formando. Deus age de forma profunda, tanto na vida do formador quanto na vida do formando, quando ele se permite ser moldado, ser configurados a este Cristo que só é amor. Deus, ele nos convida a sermos formados no amor, e essa formação não é qualquer formação, é um amor profundo, um amor de intimidade. Eu só consigo amar aquele que eu sou íntimo, então eu estou levando meu formando a viver essa intimidade com Cristo. Levemos também para a nossa oração. Como é que eu tenho feito isso? Será que eu tenho conduzido ele a viver esta catequese do amor, este discipulado do amor? Eu sempre lembro que as nossas regras de vida, elas devem ser vida também na nossa vida, assim como a palavra de Deus. Tipo, a gente sempre diz isso muito pra gente, a palavra de Deus deve ser vida na nossa vida, assim como nós devemos viver nossas regras de vida. Então, mas será que só por obediência a um carisma, só por obediência ao sim que eu dei a Deus? Não, mas por amor. Porque quando se torna só obediência, se torna uma prática esvaziada. Então, eu tenho que gerar também isso, eu tenho que levar o meu formando a refletir, a amar sem acepções, amar sem limites, porque a maior regra de todas é este amor. O catecismo nos convida, nos ensina que a graça é, antes de tudo e principalmente, um dom do Espírito Santo, que nos justifica e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito Santo nos concede, para nos associar às suas obras, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, ou seja, a Igreja. São as graças sacramentais, que são dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas de carismas. Segundo a palavra grega empregada por São Paulo, que significa favor, que é um carisma, que é uma graça. Significa favor, dom gratuito, benefício, seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom de milagres, ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante, tem como método bem comum da Igreja, acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. A nossa vocação é o amor, já diz nossa baluarte Santa Teresinha.
Então, a minha vocação é o amor. Então, como é que eu vou ser amor dentro das realidades mais difíceis que somos chamados a viver? Enquanto formador, enquanto formando, enquanto vocação Coração de Maria. A graça, ela associa o ser humano à obra do Espírito Santo, ou seja, a graça torna em nós homem sócio do Espírito Santo, e assim faz com que nós, enquanto seres humanos, tenhamos a capacidade de nos colocarmos de colaboradores com a salvação dos outros. Deus nos convida, enquanto formador, a colaborar. Eu lembro muito da nossa oração de consagração, quando a gente começou, nós somos convidados a construir o reino de Jesus no mundo. Então, nós somos convidados a colaborar com a salvação dos nossos formandos, trazendo ele para a realidade da formação. Trazendo isso para a nossa realidade da formação, a graça que capacita nós enquanto formadores, é a graça que nos capacita enquanto formadores para colaborar com a salvação do nosso formando, mas a graça que vai além por quê? Porque ela se manifesta ao mesmo tempo na vida do formando. Então a graça, ela vem, nós somos esse canal, ela vem sobre nós e concomitantemente ela vai ao encontro na formação, ela vai ao encontro do nosso formando. Então a vontade de Deus manifestada na formação, ela é derramada como graça. Então se nós entendermos isso, meu irmão, é Ave Maria, ninguém deixar de ser formado. Quanto tempo você não forma seu formando? Então quanto tempo você está deixando de levar a graça de Deus para ele? Você está literalmente impedindo a graça de Deus ser manifestada na vida dele quando você não forma comunitariamente, quando você não forma pessoalmente. Então a vontade de Deus manifestada na formação, ela é derramada como graça. Nós não podemos nos esquecer disso, sobre a vida do formador, para que ele seja capaz de ministrá-la. Deus nos institui enquanto ministro dessa graça na vida do nosso formando. E ela é inserida no coração do nosso formando, quebrando tudo aquilo que é resistência. Meu irmão, porque aquilo que vem de Deus quebra todas as barreiras. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em plena sintonia com o Espírito Santo, não tem nada que resista à ação de Deus. Por isso, há uma diferença extraordinária entre a formação realizada e conduzida pela graça do Espírito Santo e aquela que é realizada apenas pela nossa simples condição humana. Então, como é que a gente sabe, Daiane, se o formando e o formador estão enveredando pelos caminhos da graça, ou seja, se eles estão no caminho de Deus? Diz no Catecismo da Igreja Católica que quando Santa Joana d'Arc foi interrogada de forma ardilosa pelo juiz eclesiástico sobre a ciência, se ela estava ou não na graça de Deus, ela respondeu: se não estou, que Deus me queira por nela. Se estou, que Deus nela me conserve. Assim deve ser a nossa atitude enquanto formador. A mesma de Santa Joana d'Arc. Acreditar nessa ação de Deus e dizer todo dia: Jesus, eu não estou conduzindo meu formando para ti, me dê esta graça. E se eu estou, me dê a graça de conservar, de perseverar. Um caminho de fé é aquele que nós devemos viver, pois aqueles que buscam de uma forma sincera fazer a vontade, com a retidão de coração, pode descansar nele, porque ele é o nosso refrigério, ele é o nosso consolo e sempre nos levará para os melhores caminhos. Não nos esqueçamos que essa formação, tanto pessoal como comunitária, ela acontece de forma processual. Vai avançando, vai progredindo. É um progresso espiritual que não vem do nada e que não surge de uma hora para outra, mas da intimidade, da profundidade, daquilo que eu me proponho todos os dias a viver, que nada mais é do que a união sempre mais íntima com Cristo, até chegar mesmo à união mística. Essa é a vontade de Deus, que ao mesmo tempo é colocada como aspiração do nosso coração, que é receber o Espírito Santo,
Não vou dizer que de uma hora para outra isso acontece. Isso é uma forma progressiva. Se eu não estou conseguindo ainda, é pedir, é perseverar, é pedir esta graça de caminhar. O caminho só se faz caminhando. Não existe outro caminho a não ser este. Então o Espírito Santo, ele deseja ardentemente derramar sobre os nossos corações graças especiais, sinais extraordinários dessa vida divina. O Espírito Santo, ele nos introduz no mistério de Cristo. E é nele, no mistério da Santíssima Trindade. Então, qual a nossa via de santidade? É o quê? Sermos coração de Maria no mundo. Considerando dentro da igreja e pela igreja o nosso caminho de perfeição. Qual é o nosso caminho de perfeição? O que Deus nos convida? O que é ser perfeito dentro do nosso carisma? Também devemos nos questionar. Será que nós estamos acolhendo a todos sem acepção? Será que nós estamos adorando a Jesus, colocando Ele como sentido da nossa vida? E quando eu falo sentido da nossa vida, eu me lembro muito da tia Francinha, quando ela fala da profecia, que Jesus seja o nosso único e suficiente Senhor e nossa principal razão de viver. Será que nós temos vivido assim? Será que nós temos conduzido nós formando a entender isso, que Jesus é o sentido das nossas vidas? Isso exige de nós o quê? Coragem, sacrifícios e renúncias. E Deus me lembrava que as nossas formações, elas devem o quê? Propor ao formando caminhos de santidade, levá-lo a Ele. E Deus me lembrava que não existia a glória da ressurreição se não tivesse existido a morte de cruz. Então, é assim que nós devemos ver que o caminho, as dificuldades, aquilo que hoje nós não conseguimos, nós precisamos também viver com coragem, com sacrifícios. Será que eu tenho renunciado a alguma coisa para me formar e ir atrás do meu formando que anda perdido por aí no meio do mundo, que eu não sei nem onde é que está, que eu marco com ele me passa a quarta, me passa a quinta, a sexta, a sétima, e não quer ser formado? O que eu tenho feito enquanto formador? Mas também eu levo também para o formando. O que a pessoa do formando tem feito também? Porque a formação é uma via dupla, formando e formador, cujo centro é o Espírito Santo. Então nós não podemos nos esquecer disso. E lembremos que as dificuldades existem, mas elas não podem ser o centro. Quem é o centro é Jesus, é nele, ele é o caminho. Então, nós devemos transformar essas dificuldades como se fosse o caminho da cruz. Lá na frente nós iremos colher a ressurreição, que com a graça de Deus é chegarmos ao céu, que nós estamos trilhando nosso caminho de santidade. Então, se é um caminho de santidade, é o nosso caminho de felicidade. Mas entendamos, não é porque é o nosso caminho de felicidade que não vai ter dificuldade. Pelo contrário, vai ter barreira, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento. Podemos dizer até mesmo, porque é o nosso caminho de santidade, tem que existir tudo isso. Mas para a gente seguir isso de forma com coragem, nós precisamos trilhar e pedir a graça de Deus, de trilharmos com coragem, com renúncias e disposição para abraçar esse nosso caminho de santidade. Sermos coração de Maria no mundo. Essa foi um convite de Deus à nossa vocação. E como é que eu faço isso dentro da formação? Como é que eu proporciono isso dentro da formação do meu formando? Então, o Catecismo da Igreja Católica vem dizer que não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Então, meu irmão, se você não está tendo dificuldade, não tem com que anunciar nada, reze. Eu acho que tem alguma coisa contrária. Tem alguma coisa que não está fazendo certo. Porque o caminho é difícil, não é fácil não, mas a graça de Deus é que prevalece. Então, como é que nós podemos viver toda essa graça, essa santidade que nos eleva, que nos enche de alegria, de júbilo, de paz, de força? É por meio do Espírito Santo.
Nós, enquanto formadores, nós temos levado o que para os nossos formandos? Será que é aquilo que é essencial? Muitas vezes estamos abraçando outras coisas que nos desviam do essencial e, consequentemente, caminhando para, vou colocar entre aspas, perdição e até mesmo a infelicidade, porque não somos mais aqueles amigos íntimos do Espírito Santo. Porque quando a gente está sem a nossa profunda intimidade com o Espírito Santo, nós podemos nos apegar muito mais às nossas próprias concepções, à nossa visão turva, às nossas forças puramente humanas. Então, nós podemos nos prender aos nossos próprios projetos, muitas vezes confusos, sem sabermos qual o início, meio e fim, porque não deixamos que seja liberada a lei divina que foi colocada em nossa alma e escrita em nosso coração. Então, precisamos sempre dar poderes ao Espírito Santo sobre a nossa vida. Precisamos clamar o sopro de Deus, aquele sopro que nos ressuscita, que nos dá vida. Então, o Espírito Santo se coloca à disposição e coloca à nossa disposição todos os seus dons, infusos e efusos, todas as virtudes que necessitamos para vivermos essa vontade de Deus. Ele deseja transformar a nossa situação interior para que nós nos derramemos na vida do nosso formando. E eu ressalto que isso só acontece por conta da formação, por isso a nossa necessidade. Se hoje nós temos dificuldade em pessoas para servir, se hoje nós temos dificuldade em pessoas fechadas de coração e às vezes até longe do carisma, nós devemos rever como estamos formando. Será que nós estamos levando os nossos formandos a viver a vivência plena do carisma? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre nós, formadores, e sobre os nossos formandos. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza de novo a viver essa plenitude. Pois é o Espírito Santo que é um dos presentes, é um aliado para que nós possamos viver a vocação Coração de Maria. Deus deseja que ela seja vivida em nossas vidas, porque foi um chamar de Deus para a nossa vida e nós dissemos sim a esta vocação. Então nós precisamos viver e o formador pode ajudar muito na vida do formando. Deus deseja tomar posse dos nossos corações, do formador e do formando. Ele quer realizar a mudança do nosso coração no momento da formação. Ele faz com que o coração do formando tenha alegria, a fazer gosto com aquilo que Deus lhe pede e lhe chama a viver. Viver aquilo segundo o que nós somos convidados a viver enquanto vocação Coração de Maria. Então, não levar peso, mas uma alegria. E isso é no momento da formação que é derramado. Então, o Espírito Santo ele está vivo e ativo para nos ajudar a viver a nossa vocação e o nosso carisma. Sem a graça interior dele, tudo é sem graça, sem vida, sem alegria, sem entusiasmo. Tudo se torna uma lei velha, como eu já disse, lei, por obrigatoriedade, um peso, um jugo, algo desfavorável, impertinente, que me causa repugnância. Quando alguém me pede, chega, me torce logo o nariz, me treme todinha, não quero fazer, fecho logo meu coração, porque está sem a graça. Mas com a graça de Deus, com essa graça, tudo que era velho se torna novo, um novo olhar, um novo sabor, um novo gosto. Então, nós, homens e mulheres, nos tornamos novos, com corações que ardem por Cristo, de um amor, de uma alma íntima. É assim que acontece com o formando conduzido pelo Espírito Santo, formando o qual o seu formador o lança nas mãos do Espírito, nada o força, ele é atraído pelo desejo, ele é atraído pelo amor, pelo dinamismo que conduz a fazer tudo o que Deus quiser. Lembre-se, quando alguém lhe pede alguma coisa para ofertar os seus dons, você não está ofertando para aquela pessoa, você está ofertando para Deus que vive nela. Então, tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus. Então,
tudo nós devemos devolver a Ele. Então, eu vou terminar essa formação lendo um trechozinho da imitação de Cristo, que resume muito aquilo que nós falamos nesta formação. Ó graça verdadeiramente celestial, sem a qual nada valem os próprios merecimentos, nem apreço merecem os dons naturais, nada vale diante de vós, Senhor, as artes e a riqueza, a formosura e a fortaleza, o engenho e a eloquência sem a graça. Porque os dons da natureza são comuns aos bons e aos maus, mas a graça ou caridade é peculiar dos escolhidos, porque os tornam dignos da vida eterna. Tão excelente é esta graça, que nem o dom da profecia, nem o poder de fazer milagres, nem a mais alta contemplação tem valor algum sem ela, nem mesmo a fé, nem a esperança, nem outras virtudes vos agradariam sem a graça, sem a caridade. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.